Capítulo 181. Klein não teve pressa em dissipar a barreira de espiritualidade quando voltou ao seu quarto. Em vez disso, ele habilmente pegou uma vela infusa com sândalo e a colocou no meio de sua escrivaninha. Ele então seguiu os passos do ritual, acendendo a vela com sua espiritualidade e colocando essências, extratos e ervas em pó, simbolizando boa sorte e mistério. Ele viu a chama alternar entre fraca e forte enquanto ele respirava a fragrância de paz e harmonia. Klein deu 2 passos para trás e olhou para a vela. Ele então falou no idioma dos gigantes. Após uma pausa, ele mudou para Hermes. Convoco em meu nome, o louco que não pertence a esta época, o misterioso governante acima do nevoeiro cinzento, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte. Naquele momento, a chama bruxuleante se fundiu com o aroma harmonioso, formando um vórtice ilusório, um vórtice que absorveu rapidamente a espiritualidade. Depois que Klein terminou de recitar os encantamentos, o vórtice se estabilizou e se tornou um círculo de nevoeiro branco acinzentado do tamanho de uma palma. Depois de observar a névoa, Klein deu 4 passos no sentido anti-horário sem hesitar. Ele voltou ao mundo acima do nevoeiro e, assim como esperava, viu ondas de luz se espalhando de sua cadeira alta, acentuando a aura misteriosa do símbolo estranho, o olho sem pupila e linhas parcialmente contorcidas em sua cadeira. Ele respirou fundo e acalmou sua alma usando cogitação antes de estender a mão. Naquele momento, ele ouviu os encantamentos que havia acabado de recitar. Ele viu a espiritualidade crescente que emanava e a luz ondulante se fundirem, formando uma porta ilusória. Em comparação com a vez anterior, a porta estava agora completamente formada e era cheia de padrões misteriosos. Os padrões eram os mesmos do símbolo na parte de trás da cadeira do louco, um símbolo feito do olho sem pupila e das linhas parcialmente distorcidas. Enquanto olhava para a porta, Klein se concentrou e a abriu. Sem aviso, ondulações se formaram no nevoeiro branco acinzentado eternamente imutável e no majestoso palácio, como uma pedra sendo lançada em um lago tranquilo. A ondulação se espalhou na direção da porta de invocação. O som pesado de arranhar causado por atrito pôde de repente ser ouvido e uma fenda apareceu na pesada e misteriosa porta. Através dela, podia-se ver um mundo imensamente sombrio, cheio de inúmeras figuras transparentes e indescritíveis. Havia também faixas de diferentes cores, com um esplendor lustroso que abrigava um conhecimento infinito. Nesse momento, Klein sentiu uma força atraente inimaginável e irresistível vindo do outro lado da porta. Ele não pôde deixar de ser puxado para ela. Droga! Você não está me dando escolha? Assim que ele teve esse pensamento alarmante, seu corpo passou pela fenda e desapareceu na escuridão atrás da porta. Os rugidos desorientadores e maníacos gradualmente diminuíram. Klein finalmente recuperou a razão, voltando a si mesmo. Ele viu um jovem homem à sua frente. O homem usava uma camisa velha, tinha cabelos pretos, olhos castanhos e feições faciais de aparência mediana. Sua constituição era mediana e ele era um pouco magro, mas seu corpo parecia esconder considerável poder. Ele também tinha o comportamento óbvio de um estudioso. Não é eu? Klein não era estranho a cenas como essa. Ele encontrava algo assim toda vez que olhava no espelho. Ele assentiu indiscernivelmente e examinou seus arredores. Ele viu sua cama, com um lençol branco. Viu sua meia cartola, smoking e blusão preto pendurados no cabideiro. Viu uma estante com vários livros, sua escrivaninha arrumada que tinha apenas uma vela, sua chama emitindo um brilho branco acinzentado. E agora ele estava flutuando na frente do círculo de nevoeiro branco acinzentado do tamanho de uma palma. Então, eu realmente me convoquei?
Parece uma experiência extracorpórea, mas também há algo um pouco diferente. Klein olhou para o corpo físico que pertencia a ele, na direção de seus olhos vazios e vagos, e entrou em profundo pensamento. Mas ele finalmente pôde confirmar uma coisa: era apenas sua alma, também conhecida como corpo espiritual no misticismo, que se dirigia ao mundo do nevoeiro. A aparência exterior era a da projeção astral. Não é de admirar que eu possa ver diretamente a superfície da projeção astral de Justiça, Enforcado e Sol e confirmar se eles eram Beyonders ou não quando eu estava no mundo acima do nevoeiro. Eu também conseguia adivinhar os níveis de sequência deles. Meu corpo físico parece estar sob alguma forma de proteção, talvez do poder do ritual, para eu ficar com tanta estabilidade e não perder o equilíbrio. Deve ser o mesmo para a senhorita Justiça e os outros. Klein lentamente se acostumou à situação e começou a analisar as condições de sua alma e corpo físico. Ele retraiu o olhar e tentou mover sua alma, agora fundida com poderes do espaço misterioso. Uoshi! Um vento frio começou a soprar enquanto espiralava ao redor da sala. Klein saboreou a sensação de voar, alegremente fazendo círculos na sala. Agora eu também posso assumir o papel de mensageiro nesta cidade. Será que consigo carregar itens físicos comigo? Ele se recompôs e parou. Ele flutuou no ar e experimentou suas outras habilidades. Ele tentou pegar um caderno da estante, mas sua mão apenas atravessou-o. Parece um pouco viscoso, não é como se mover pelo ar. Talvez eu consiga agarrá-lo depois de me tornar mais poderoso e capaz de utilizar melhor os poderes misteriosos do mundo acima do nevoeiro cinzento. Klein mais uma vez tentou pegar uma única página, mas sem sucesso. Depois de mais de 10 segundos de deliberação, ele voou em direção ao cabideiro e colocou a mão transparente no bolso do casaco preto. Ele tocou nos charmes de sonolência e nos charmes pacificadores que havia reabastecido a partir de uma reivindicação bem-sucedida. Eram objetos infundidos com sua própria espiritualidade, diferentes de objetos comuns em termos sobrenaturais. Klein queria ver se conseguia pegá-los. A palma de sua mão passou novamente pelos charmes, mas ele podia sentir claramente sua existência. Ele sentiu o entrelaçamento da espiritualidade, mas não teve força suficiente para pegá-los. Naturalmente, outra explicação era que não havia espiritualidade suficiente dentro dos charmes para alcançar uma forte ressonância com seu estado atual. A espiritualidade não é forte o suficiente, pensou Klein enquanto se dirigia para o outro bolso. Esse bolso guardava os charmes do sol ardente que ele produziu com o poder roubado do sangue divino e de sua própria espiritualidade. Uma sensação quente rapidamente se espalhou por todo seu corpo, tornando sua forma mais estável e seus pensamentos mais claros. Ele conseguia tirar a fina peça de ouro do bolso. No espelho de seu quarto, o charme parecia flutuar do bolso por conta própria, semelhante às descrições das histórias de fantasmas. Eu posso mover charmes do sol ardente. Também posso criar som usando minha espiritualidade. Então eu tenho certas habilidades neste estado. Klein voou em direção ao espelho e parou em sua frente. Ele viu que apenas a fina peça de ouro era refletida. Fora isso, apenas os móveis e a escuridão da sala causados pelas cortinas fechadas. Depois de alguns segundos de consideração, ele colocou o charme do sol ardente na cama antes de voltar para a frente do espelho. Ele queria ver se poderia se mover através do espelho. Sua visão ficou escura e seu ponto de vista de repente mudou. Ele viu a sala refletida no espelho, os móveis acentuados pelas fracas fontes de luz. Isso o fez sentir como se estivesse escondido em um canto obscuro, espiando uma pequena parte da sala. Eu realmente posso atravessar o espelho.
Mas este é apenas um item comum que não leva a um mundo misterioso e estranho. Klein assentiu e se moveu, mais uma vez retornando ao seu quarto. O sucesso de carregar o charme do sol ardente lhe deu imensa confiança. Por isso, ele tentou pegar outra coisa. O apito de cobre do Sr. Azik. No momento em que tocou no objeto antigo e intrincado, sentiu sua espiritualidade se expandindo e congelando. Seus olhos ilusórios se transformaram em chamas ardentes escuras. Parece que fiquei um pouco mais poderoso. Minha forma é como uma aparição, mas sem o forte senso de vingança. Klein projetou sua aparência atual, acalmando sua mente. Essa era uma das habilidades de um palhaço. O apito de cobre do Sr. Azik é realmente fascinante, ele assentiu, notando que agora podia pegar pedaços de papel com certos pesos. Ele também conseguia pegar seus charmes do sono. Que lamentável! Eu posso pegar a adaga de ritual de prata, mas o revólver é muito pesado. Klein concluiu seus experimentos e se virou para ver se poderia usar algum feitiço nesse estado. Após sérios testes, ele concluiu que conseguia conjurar 2 feitiços, o primeiro sendo um uivo sem forma que poderia abalar as almas de seu alvo, e o segundo era induzir um estado semelhante ao congelamento por contato com um alvo. Klein parou, satisfeito. Ele olhou pela janela coberta pela cortina, em direção à luz do sol e pela rua. Gostaria de saber se posso me mover durante o dia nesse estado, murmurou ele enquanto flutuava em direção à janela. Ele então levantou cuidadosamente a cortina, criando uma fenda e permitindo que uma pequena quantidade de luz solar passasse através da parede de espiritualidade e entrasse na sala. Sob a luz radiante do sol, Klein sentiu sua alma ferver com uma névoa negra. Seus poderes também estavam sendo drenados, pouco a pouco. Ele rapidamente abriu a mão, permitindo que a cortina bloqueasse a luz. Não posso, pensou Klein por um momento, e depois olhou para o charme do sol ardente na cama. O efeito seria o mesmo se eu fosse fortalecido com o sangue divino do eterno sol ardente? Ele flutuou em direção à cama e tentou pegar o fino pedaço de ouro. Mas assim que tocou no charme, o sentimento quente e puro formou um forte contraste com sua crescente espiritualidade fria. Era como um conflito existencial entre fogo e água. Chagá! Ele jogou a peça de ouro como se tivesse sido queimado. O poder do apito de cobre do Sr. Azik não pode habitar minha alma ao mesmo tempo que o charme do sol ardente, Klein entendeu enquanto abaixava o apito de cobre. Ele sentiu sua espiritualidade encolher quando as chamas negras em seus olhos se extinguiram. Nesse estado, os 2 feitiços que posso usar foram enfraquecidos. Após outra rodada de experimentação, Klein pegou o charme do sol ardente, mais uma vez sentindo os efeitos purificadores, estabilizadores e quentes que o charme tinha em seu corpo espiritual. Ele voltou para a janela e cautelosamente passou pela cortina. A luz do sol parecia quente em seu corpo, mas não causou nenhum dano. Nada mal, Klein soltou um sorriso. Ele passou pela barreira de espiritualidade e voou cautelosamente para fora da casa com a intenção de realizar mais experimentos. Ponto.